Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Davi e hoje eu vou mostrar para você, meu nobre irmão, principalmente você que chegou agora, que existe um plano maior, como os que já são inscritos aqui, já sabem disso, já estão despertos, já entendem, já reconhecem que de fato existe um plano muito grande para manter os países chamados de terceiro mundo e desenvolvimento exatamente assim. Você sabe que a Argentina, só é pesquisar, os nossos irmãos argentinos, eles eram a nação mais rica do nosso lado aqui, do Mercosul. Porém, foram fazendo coisas e mais coisas contra a vontade do povo e hoje a Argentina passa uma situação muito difícil e o Brasil caminha pelo mesmo caminho. Isso é um fato. Enquanto o povo discute entre esquerda e direita, você vê que a esquerda quebrou a Venezuela, quebrou Cuba, mas a direita quebrou o Chile. O plano que foi colocado lá, principalmente o plano econômico, é um plano que o próprio Paulo Guedes ajudou a traçar. E estão fazendo isso aqui no Brasil também. Voltando ao exemplo dos nossos irmãos argentinos, você sabe que a ideia é dividir para conquistar. A mídia trabalhou muito na cabeça das pessoas para que houvesse uma rivalidade, para que brasileiro não gostasse de argentino, argentino não gostasse de brasileiro. A mídia se defende dizendo que essa rivalidade nasceu na Segunda Treta Mundial, onde o Brasil apoiou os países de fora, os Estados Unidos, ao invés de se unir com os países daqui mesmo. Só que isso é uma grande cara de pau deles, né? Isso mostra a cara de pau que eles têm, uma grande hipocrisia deles. Porque se você fizer uma pesquisa e perguntar a 100 pessoas o que é que gosta de Argentina ou não gosta, elas vão sempre apontar o pão e circo que a gente vê o tempo todo, que é mais influenciado, que é o futebol. Ah, porque o Maradona isso, ah, porque o Pelé aquilo. Dessa maneira colocar irmãos, e somos isso, todos irmãos, uns contra os outros, pra gente não se unir, pra gente preferir negociar, negocia com aquele lá de fora, esse aí não presta, sendo que são os nossos próprios irmãos, praticamente sangue do nosso sangue. Isso é uma tática do sistema. Sempre foi assim, desde a época da escravidão. Quem acha que eu estou inventando aqui, estou falando bobagem, basta dar uma simples pesquisada, irmão. Contra a ignorância é só pesquisar. A internet hoje, ela é uma via de mão dupla. Tanto você pode usar para se alienar, como você pode também se informar. Se você pesquisar desde a época da escravidão, esse sempre foi o plano dos donos do mundo. Dividir, destruir a família. Os escravos não podiam constituir suas famílias. Não podiam fazer isso. Para eles se reproduzirem, para que assim nascessem mais escravos, sabe o que é que eles faziam, meus irmãos? Eles faziam uma festa, né? Festa entre aspas, davam um pouco mais de bebida e um pouco mais de comida. Alguns mais bonzinhos deixavam os próprios escravos cantar uma música lá. E nisso apagavam as luzes, apagavam o candeeiro e colocava lá todo mundo sem roupa para se pegar lá e ninguém sabia de quem era o filho. Porque eles não podiam constituir família. Porque a família sempre foi a base moral da sociedade, sempre foi o pilar principal. Então você veja os ataques que a família, a moral e os bons costumes recebem hoje. Então é importante você entender que o sistema sempre agiu dessa forma. Enquanto eles, não é? Os donos dos escravos, eles casavam. Eles mantinham tradições, laços das famílias, casamento inclusive entre as famílias, que a elite suprema ainda continua assim até os dias de hoje. E agora, meu irmão, dividir o país entre esquerda e direita, lulistas, bolsonaristas, as pessoas não conseguem mais entender nada, não conseguem raciocinar em cima das decisões que estão sendo tomadas por ambos os lados, ficam discutindo, enquanto o plano para quebrar o nosso país está sendo elaborado. Para você ter ideia, meu irmão, imagine que você tivesse alguma coisa para me vender agora, tá certo? E você escolhesse a hora para fazer isso exatamente quando o dinheiro vale menos. Você me venderia algo agora, na pior fase da sua moeda? Você não faria isso. Embora seja pago em dólar, se o nosso tesouro nacional está desvalorizado, é óbvio que quem paga com dinheiro que é mais valorizado, como é o caso do dólar, vai pagar menos do que pagaria se a nossa economia estivesse forte, se a nossa moeda estivesse forte.
Mas esse é o exato momento que o Paulo Jegues escolhe para fazer as privatizações de serviços essenciais. Dizem que nós não temos mais dinheiro, estamos quebrados. Por outro lado, você vê governos e prefeitos fechando de novo as cidades. Não sei em que região do Brasil você mora, mas aqui em Pernambuco, meu irmão, só para você tomar de exemplo, a partir de quinta-feira, se não me engano, tudo fechado. Já fizemos isso, deu certo? Não. Até porque as pessoas continuam se aglomerando em outros lugares que eles deixam continuar aberto. Existe um plano para quebrar o pequeno comerciante. Eu tenho uma prova disso. Eu vou exibir para você um vídeo aí que você vai ver agora. Foi gravado hoje. Agora já é 27, né? Já passou de meia-noite. Estou gravando esse vídeo meia-noite e 6 aqui no computador. Mas ele foi gravado em 26/5/2021, dessa manhã. As pessoas saem daqui para ir para a cidade, aliás, para o sítio, né? Xique-Xique, que é bem próximo aqui. E você vai ver aí o que é que está sendo feito nos ônibus, como sempre. Olha só. Então, esses mesmos caras que proporcionam essa aglomeração das pessoas, permitindo que os donos das empresas de ônibus tirem, inclusive, ônibus de circulação, possam trabalhar com menos ônibus, justamente por causa desse mal terrível, fazendo com que as pessoas que dependem desse transporte público se aglomerem. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque o povo precisaria questionar, não é o que o MBL diz, questione tudo. Pois bem, quem são os donos dessas empresas de ônibus? Você vai ver que ou é político, ou ex-político, ou filho de político, ou família de político. Não tem outro. Pelo menos na minha região, os donos de empresas de ônibus fazem parte desse grupo que eu citei para vocês. Ou é atual político, ou foi, ou é família e etc. É sempre dessa maneira. Então o que eu falo para vocês, empregado não fiscaliza patrão. O povo tem que parar de acreditar que um camarada que tem lá o seu patrimônio, 100, 200 mil reais, entra pra política e vira um gênio. O cara com 30 anos, o cara com 35 anos, o cara trabalhou a vida inteira, vive dedicado aos seus próprios negócios e ele consegue juntar lá um patrimônio de 100, 200 mil reais. Entra pra política e multiplica. Não, mas o cara é empresário. Não. O cara não é empresário, o cara é ladrão. O povo tem que entender isso, botar isso na cabeça. É ladrão. Se ele não conseguiu durante a vida dele, nos melhores anos da vida dele, trabalhando só para aquilo, imagine agora com duas funções, cuidar do povo e cuidar do seu patrimônio. Então, meu irmão, me perdoe a palavra, mas todos que acham que isso é normal, todos que acham que um camarada que entra com a mão na frente e outra atrás na política, vira de um dia para a noite um grande empresário que é honesto o patrimônio dele, seja ele qual for o lado, não quero nem saber de lado. Veja o Lula, os filhos de Lula, veja os filhos de Bolsonaro. É de a gente vomitar vendo essas coisas. E principalmente como o povo defende isso. Não, mas os caras são empresários. Nunca foram. Aí, agora que divide o tempo entre duas funções, agora viraram. Meu irmão, tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Então, eu tô dizendo para você, meu irmão, esse vídeo que eu mostrei para você dessa aglomeração aí, ela aconteceu e continuará acontecendo. Porque a ideia nunca foi, de fato, proteger a população. As aglomerações acontecem dentro de grandes supermercados, de grandes centros de venda, continua acontecendo. Inclusive estrangeiros continuam entrando aqui. Esse é um dos pontos. Então não querem proibir o pequeno empresário enquanto deixa o grande, que esse sim, né, tem grande loja, esse sim promove a aglomeração, eles fecham o pequeno. Porque o pequeno de fato é quem carrega o país nas costas, é o que paga mais imposto, é o que é mais cobrado, não é? O grande faz praticamente o que quer, mas o pequeno não. Você quer uma prova disso que eu tô falando, meu irmão? Olha essa notícia aqui. Ela foi uma dica do nosso irmão Claudinei Pego, que eu nem vou ler, família. Porque, sinceramente, ó, mas só o título já diz pra você, ó. Após interromper produção de veículos e largar o país, Ford Motor desembarca 450 carros no Porto do Espírito Santo e vai trazer 30 mil veículos para o Brasil, produzidos em fábricas no exterior. Matéria recente, de 24/5/2021. Então, meu irmão, isso aqui é um tapa na cara daquelas pessoas que dizem que tem que privatizar tudo. Porque privatizado as coisas funcionam. Tá aí, ó. Empresa privada, Ford,
né? Empresa internacional. Ela pegou dinheiro aqui do Brasil, muito subsídio do governo, deu um calote, foi embora. Por causa dos acordos comerciais, acordo esse que permite vender o litro de combustível aos seus donos, que somos nós. Todos nós somos o dono do petróleo. Está no nosso país. O governo é simplesmente um representante desse país. Nós pagamos R$5 e pouco, né, como você vê aí, quase R$6 no litro. Enquanto para outros países, porque existe um acordo internacional, é vendido mais barato. Tem países que vêm de lá rodando em caminhões para buscar aqui porque é mais barato. O litro sai a R$1,30, R$1,50. Já mostramos matéria aqui com os detalhes. Por que isso é feito, meu irmão? Porque eles lá de fora é quem decidem isso. Porque se um governo é para representar o povo, como é que ele se submete a isso? Vou vender mais barato lá fora do que vender aqui para dentro para o meu próprio pessoal? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que as pessoas acham lógica nisso? Então, da mesma forma é com a Ford. A Ford pega esse dinheiro, o governo acha por bem dar esse dinheiro a ela, o subsídio, muito dinheiro, e ela resolve simplesmente fechar as portas por pura conveniência, porque ela diz, olha, lá fora me cobra um pouco menos de impostos, eu fabrico lá e trago para cá por causa dos acordos. Compensa muito mais fazer isso. Eu sabia que a Ford não ia largar o Brasil. Não é de hoje que os carros da Chevrolet, por exemplo, dão de 1.000 a 0 na da Ford. Não é questão de gostar de uma marca ou de outra, é porque é um fato. A Ford está muito defasada. Comparar um Ford Focus com um Toyota Corolla, por exemplo, com um Honda Civic. Só quem não entende de carro. Não dá para comparar. Tem um mundo de engenharia entre os dois carros. Anos-luz na frente, não se compara. Todo mundo sabe disso, basta ver os índices de venda aí. O povo deixou de ser otário, de achar que só tem aquelas 4 ali. Ah não, tem que ser Chevrolet, Fiat, Volks ou Ford. Acabou isso aí. As marcas estão chegando aí, principalmente as marcas japonesas, chegaram com qualidade, com força total. Então a Ford, vendo que não dava para competir, começa a produzir os carros lá fora e traz aqui para dentro. O que é que um governo nacionalista, como o de Dr. Ernesto queria fazer aqui, se tivesse sido eleito, se o povo tivesse dado essa oportunidade, o que é que um governo desse nacionalista faria? Olha, dona Ford, você vai sair do nosso país? Tudo bem, somos democráticos, querem ir, vão com Deus. Primeiro, vai pagar tudo que tem, ou nós prenderemos os seus bens até pagarem. E segundo, teus produtos aqui dentro do nosso país serão sobretaxados, começando pelas peças. Se vai trazer carro aqui para dentro, prepare-se, porque eu não vou deixar de ajudar os que estão produzindo emprego e renda aqui dentro do país, para ajudar quem está lá fora, gerando emprego lá fora e vir querer levar o nosso dinheiro daqui. Então para tu vai ser sobretaxado. Ah, Davi, mas isso aí não é livre mercado, o governo está interferindo. Vai nos Estados Unidos, esse pessoal do livre mercado parece que dá uma amnésia na cabeça deles. Ou são mau caráter mesmo. Veja o preço do Guaraná Antártica lá nos Estados Unidos. Chega a custar às vezes 5, 6 vezes mais do que o produto que é fabricado lá. Por quê? Porque é sobretaxado. Ponto final. Não elogiam tanto o governo americano, é isso que ele faz. Vários dos nossos produtos são sobretaxados lá, que é justamente para não ter comércio, para não bater de frente com um deles. O pessoal compra quando falta, quando está com muita vontade. Mas o brasileiro insiste a ficar sem nada, acreditando nessas lorotas que vai melhorar, vendo que até a forma como os caras estão fazendo as privatizações, repito, na hora que a nossa moeda está mais desvalorizada propositalmente, como o próprio Donald Trump já tinha denunciado, olha, o governo brasileiro está diminuindo o valor da sua moeda propositalmente. Mas isso era feito justamente para que quem vai pagar com essa moeda que está mais alta, pague menos dinheiro. Então veja, meus irmãos, que você tem hoje no Brasil agentes trabalhando para interesses obscuros, que não é outra a não ser quebrar de fato os países tidos como o terceiro mundo, mantê-los lá embaixo, porque implementando o caos nesses países, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos nós aqui, eles vão quebrar as nossas nações, que é para começar por aqui o governo único e mundial. Veja que isso já começou. Veja as placas Mercosul que estão aí. Ninguém gostou dessas placas. Você não sabe de qual cidade veio o carro. Tem lá Brasil. Por quê? Porque o sistema que registra tudo isso é geral. Entende, irmão? E logo, logo será global. Como as próprias placas dizem, são uma placa Mercosul. Se for para a Argentina, já está lá registrado. O governo argentino já sabe sobre o teu carro.
O governo chileno saberá sobre o teu carro, paraguaio, uruguaio, saberá sobre o teu carro, é o Mercosul. Então, meu irmão, perceba que o plano está em andamento. E não é, de forma alguma, pensando na população. Eu tenho um vídeo aqui para encerrar, para a gente ver como o nosso povo é corajoso, como o nosso povo é trabalhador e criativo, que ao invés de fazer como na França, porque se fosse na França um negócio desse, meu irmão, pode saber que os coletes amarelos já tinham quebrado tudo. Mas o nosso povo ainda, por ser cristão de verdade, por ter Deus no coração, ainda prefere, de forma divertida, protestar. Eu vou mostrar aqui também na minha cidade aconteceu, para que você veja como o nosso povo realmente é um povo diferenciado. É um povo abençoado por Deus. Veja só, irmão. Esse Paulo, ele não é muito legal, não é não. Paulo Câmara é o governador do mal. Paulo Câmara é o governador do mal. Ele sabe que o comércio e movimento já não tá legal. Inventa esse tal de lockdown. Inventa esse tal de lockdown. Só você. Paulo Câmara é um governador do mal. Essa história de lockdown. Essa história de lockdown. Paulo Câmara é um governador do mal. Não inventa esse tal de lockdown. Esse tal de lockdown. Au, 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 au. Tá vendo aí? Todo mundo tá falando que quinta-feira tá tudo fechando. Daqui a pouco tem gente passando mal. Tá tudo aumentando, o povo tá reclamando. Essa história de lockdown. Paulo Câmara é o governador do mal. Paulo Câmara é o governador do mal. Ele sabe que o movimento já não tá legal. Inventa esse tal de lockdown. Esse tal de lockdown. Ele sabe que o preço das coisas já tá muito mal. Tem essa história de lockdown. Paulo Câmara é o governador do mal. Vai, todo mundo vai. Paulo Câmara é um governador do mal. Essa história de lockdown. Tá saindo agora a letra, viu? De lockdown, aqui tá. Paulo Câmara é um governador do mal. Do mal, vai. Só você. É do mal. Paulo Câmara. Do lockdown. É do mal. É do mal. Fica da mal. Bom, irmão, é com essa cena que a gente vai encerrando por aqui. Esses políticos realmente têm muita sorte de ter um povo tão bom, um povo tão trabalhador e que aguenta e que suporta uma carga dessa nas costas. Gostaria de saber a tua opinião sobre tudo que eu falei aqui, sobre as imagens que você viu, meu irmão, e se existe alguém ainda que acredita que querem de fato lockdown, pensando no bem da população. Eu já disse para vocês e repito, a última coisa que está aí em mente desses caras é a saúde da população. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um de vocês e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Sempre encarando o sobrenatural.